E aí, galerinha do meu canal, estamos com a Vitória atrás da câmera. Tem o Cauã ali, ó. Cauã, violão, a mãe da Vitória. E outros alunos que não vieram ainda. Então a aula de hoje é inicial. Então a gente vai começar com a aula de piano inicial. Eu falo piano porque a gente usa o teclado, mas com efeito de piano, ok? Então, ó, o início, primeira coisa que você tem que fazer no início do piano, por exemplo, né? Piano. Primeira coisa, você tem que ter o entendimento de como vai ser o planejamento do seu estudo. Primeira coisa. Porque se você for estudar, e só estudar, mas sem um planejamento, você vai demorar muito para chegar em algum lugar. Então, a primeira coisa, então, é o quê? Planejamento, beleza? Então, vou colocar aqui um plano. Você tem que ter um plano, que é o planejamento. Vou colocar planejamento. Né? Preguiça de escrever o nome inteiro. Errei. Planejamento. Tá bom? Então, vamos lá. O piano é um instrumento de teclas, certo? Teclas brancas e pretas. Ok? Pode filmar o piano aqui. Teclas brancas e pretas. Então, a primeira coisa nós vamos entender sobre isso, tá bom? É um grupo, ó, de 5 teclas pretas, ó, né? Aqui, ó, tem esses 5, aí se repete o grupo, 2 e 3, 2 e 3, 2 e 3, e depois tem as brancas no meio desses 5, bom? Vamos lá, deixa eu voltar para cá. Então, a primeira coisa é entender isso, né? Como é que vai ser o piano. Então, você vai ter as teclas brancas, né? Vai ter a tecla branca. Então vai ter várias teclas brancas e tal. Só que sempre no meio de uma tecla branca vai ter uma tecla preta, né? Então assim, vou começar com o Dó aqui, por exemplo, que é o Dó, né? Está bem pequeno aqui, ó, se quiser ampliar, chega mais perto. Que é um Dó. A gente tem aqui o Dó sustenido, que vai ser a tecla preta. Dó sustenido. Aí vai ter um Ré. Aí vai ter uma tecla preta aqui, ó, que vai ser o Ré sustenido. Sempre vem o Ré, depois vem o sustenido. Aí depois vai ter o Mi. O Mi não vai ter tecla preta, porque o Mi vai direto para o Fá. Então aqui já vai para o Fá. Então do Mi para o Fá não vai ter tecla preta, são aquelas duas teclas, depois as 3. Aí vem o Fá, Fá sustenido. Aí vem aqui, Fá sustenido, que é isso aqui, tecla preta, certo? Aí vem o Sol, aí vem uma tecla preta de novo. Opa, Sol sustenido. Beleza? Aí vem o Lá. Aí vem aqui o Lá sustenido, ou seja, as 3 teclas pretas. Lá sustenido. Aí depois vem a nota Si. O Si já vai direto para o Dó. Então, a tecla sustenida do Si não vai ter preta. Não que não exista Si sustenido, existe. Só que o Si sustenido é o próprio Dó. Então aqui, ó, Dó sustenido, né? Aí começa de novo, aqui começou de novo. Porque aqui começou no Dó de novo, tá vendo? As notas que terminam com I, essas notas que terminam com I, ela não tem a tecla preta. Então é mais fácil memorizar. O Mi e o Si. São as duas que terminam com I. Ó, o Dó não termina com I. O Ré termina com I. O Fá termina com I. O Sol termina com I. O Lá? Não. O Si termina com I? Termina. Então as que terminam com I não tem essa tecla preta no meio, tá vendo? Do Mi para o Fá e do Si para o Dó. Então, a primeira coisa é entender isso. O teclado nada mais é do que um grupo desses conjuntos aqui, ó, de Dó até Si. Aqui começa de novo o mesmo grupo, só que oitavado. Então, vamos no teclado agora de novo, pode filmar? Consegue filmar? Filma mais próximo aqui a tecla mesmo, o grupo. Aqui, ó, tem um grupo aqui. Chegou aqui, ó, eu fiz o primeiro ciclo do teclado. Aqui começou de novo, as mesmas notas que estavam aqui. Ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aqui começou de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Começou de novo. Então você vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5. Isso chama teclado ou piano de 5 oitavas. Ok? 5 oitavas quer dizer o seguinte: cada nota é uma oitava. Quando você repete. Porque de Dó até Dó dá quantos? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Deu 8. Então de Dó até Dó dá 8. Por isso que chama
piano, teclado 5 oitavos. Você tem teclado na sua casa? Não? Por enquanto. Mas você vai sair com um teclado hoje daqui, que eu vou te dar um teclado de presente hoje. Sério? Tô falando sério. No seu celular, tem celular, né? Tem. Tá bom, vou te dar um aplicativo que tem um piano. Então você vai fazer assim, ó, tem um aplicativo que tem um piano, chama Piano Perfeito. Tem vários aplicativos de piano, tá? Então aqui, ó, você vai chegar aqui, até aqui é o Si, certo? Aqui chegou de novo. Então, uma oitava, segunda oitava. Tenta filmar com a câmera também, que daí depois você vai ver o vídeo em casa. Ó, primeira oitava, segunda oitava, terceira oitava, quarta oitava, quinta oitava. Isso que chama oitava. Então, cada bloco desse, na verdade, se você aprender em um bloco, você aprendeu em todos. Porque tudo que você fazer aqui, você vai fazer aqui também. Então, se você fazer aqui uma coisa, mesma coisa. Então, aprender um bloquinho desse, praticamente você consegue distribuir depois. Tá bom? Vamos voltar para lá de novo, a câmera está aparecendo certinho, tudo certinho. Vamos terminar já esse vídeo, tá bom? Esse vídeo é inicial. Então agora, depois que você entendeu mais ou menos o conhecimento, né, do instrumento, essa canetinha aqui vale bastante. Conhecimento. Aí você tem um conhecimento parcial aí, né? Conhecimento parcial, tá bom? Do instrumento, tá? Tem os bemol que voltam, a gente vai falar sobre isso. Agora a gente vai fazer o quê? Uma coisa importante, você já está no lugar certo. Procurar um bom professor para evoluir. Porque sozinho você não consegue muita coisa. Porém, se você for disciplinado ou disciplinada, você consegue aprender sozinho também pela internet. Agora tem que ter disciplina. O professor é muito bom, por quê? Porque você tem um compromisso semanal. Toda semana você tem que estar lá na escola para ele te passar a matéria. Então, se você estuda sozinha, você às vezes não tem disciplina. Você fala assim, vou estudar essa matéria hoje, aí daqui 5 meses você vai estudar de novo. Com o professor você, olha para a câmera, com o professor você tem um compromisso semanal, que você tem que estudar, fala, nossa, eu tenho que levar essa matéria, que foi a matéria que passou. Então você acaba tendo um compromisso. Eu sei que quando eu estudei com o professor, eu evolui mais do que quando eu estava sozinho, porque eu tinha que ter a matéria para levar. Então é muito importante você ter um bom professor. Bom, se você vai escolher um professor também virtual, bom professor, isso é muito importante, tá bom? Vamos ver se vai sair, né? Tem que comprar caneta aqui. Deixar elas em pé. Esse é o certo. Começar a deixar em pé para elas, né, descerem. Obrigado pela dica. Aí, ó, o que acontece? Você tendo um bom professor, você segue a matéria dele. Por exemplo, um professor ele pode ser um professor presencial e também você pode ter um professor, além do presencial, você pode ter um professor que você gosta na internet, virtual, né? Então você pode ter um virtual. Por exemplo, eu conheço vários, né, bons. Você vai no canal de um professor bom, você fala, nossa, esse cara ensina bem. Explica detalhado e tal. Então começa a seguir as matérias deles. Tem uns que tem um curso completo ali, totalmente de graça muitas vezes. Você pega e começa a fazer pega um caderno, anota, faz a anotação, compra caderno de música, é importante. De desenho é bom também, porque você fazer os desenhos. E um de música, tá ali o desenho, né? E um de música para você colocar música mesmo. E aí você vai fazendo a anotação. Então é muito importante você fazer um bloco com cronograma, né? Cronograma. Um cronograma de estudo é muito importante. Acho que aqui fica. Um cronograma de estudo é muito importante. Por quê? Porque com esse cronograma você começa a colocar uma meta. Tem uma frase que eu sempre falo, de um músico muito fera, que ele fala assim, ó, ser músico não é gostar do processo, não é gostar do resultado. Ser músico é gostar do processo. Ou seja, se você buscar resultado rápido, você vai desistir. Por quê? Demora. Resultado. Então, o que você tem que gostar? Isso aqui, ó, a maioria das desistências
de aula de música é isso aqui, ó, desistência. A maioria das desistências de música, de aula, é isso aqui, resultado. Porque se você quiser resultado rápido, você vai ver que na música não é assim. Na música não demora, tem que praticar. Agora, se você gostar do processo, aí você com certeza vai tocar. Com certeza terá resultado. Resultado. Então, beleza. Então, gostar do processo traz resultado. Gostar de resultado traz desistência. Quando você quer resultado, você desiste. Por quê? Porque você vê que demora e fala, não, isso aí não é pra mim não. Você desanima. Quando você gosta do processo, o resultado ele vem naturalmente. Começa a vir, começa a aparecer. Então a primeira coisa é isso, colocar... A primeira aula que eu falo para todos os alunos meus é desbloqueio da mente. Desbloquear a mente. Primeira aula é desbloquear a mente. Quando você desbloquear a mente, aí você pode tudo. Porque você não tem mais barreira. Eu sempre falo do Jonatas Bastos. Eu tive o privilégio de encontrar com ele dia 30 de agosto. Jonatas Bastos nasceu sem os braços. Vou até mandar esse vídeo para ele assistir depois. Eu tenho o contato dele, WhatsApp, falar para ele. Eu sempre falo dele. Ele nasceu sem os braços, mas ele toca piano, ele toca bateria, ele toca violão com os pés. Ele não tem um braço, mas ele não tem bloqueio mental. Ele não fala, não consigo. Ele fala, não, eu vou lá e toco. Pronto. Ah, não tem mão? Toco com o pé. Não tem problema, porque o problema maior de bloqueio da mente é sua mente. Se você falar que não consegue, então você está certo, não consegue. Mas se você falar, eu consigo. Inclusive na Bíblia fala muito disso, né? Tudo posso, né? Mas as pessoas falam que tudo pode, mas não pode nada, porque fala que tudo pode e desiste naquele que fortalece, né? Às vezes não confia nem naquele que fortalece. Então, não adianta você fazer algo achando que é impossível, né? Tem uma frase que fala assim, ó, que o cara não sabia de impossível, né? Ele simplesmente foi e fez. E depois que ele fez, ele falou, nossa, eu consegui fazer o que todo mundo falava que era impossível. Ou seja, porque ele não viu o impossível, ele simplesmente foi e fez. Foi e fez que ele viu que não era. Porque muitas vezes o impossível, como diz o Charlie Brown Jr., uma questão de opinião, o impossível é só uma questão de opinião, e tem outro. O impossível é mental, é um muro. Entendeu, Cauã? É um muro. Um muro que você coloca. Então você coloca na sua frente assim esse muro, e você não passa dele, porque você colocou o muro. Mas só quem pode derrubar o muro é quem? Você mesmo. Você pode tirar o muro. Continuar. Entendeu, Thaís? Está entendendo? Então você pode tirar o muro. Você tirou o muro, você vai. Então eu dou aula para alunos que têm barreiras e tem alunos que não têm barreiras. Tem uns alunos meus que eu amo dar aula para eles. Tem um que chama Daniel, né? Vou falar o nome dele aqui, depois ele vai ver esse vídeo. Daniel, eu gosto de passar aula para ele, porque tem dois Daniel, inclusive os dois são iguais. Um é mais velho, outro é mais novo, aqui, jovem. Eles não têm barreira. Pode ser fácil, pode ser difícil, você fala, faz isso, ele vai e faz. Não consegue, mas tenta. Entendeu? Eles não têm barreira, eles nunca falam, ai professor, isso é difícil. Agora eu já tenho um monte de aluno que fala, Deus me livre, isso eu não consigo não, isso é difícil, já colocou a barreira. A partir do momento que você fala, é difícil, coloca a barreira. Então você tem que encarar as coisas sem julgamento. O que é o julgamento? O julgamento é falar, é fácil, é difícil, não. Não existe isso. Que nem tem aluno meu que começa na primeira aula, que nem você está começando na primeira aula hoje. Começa na primeira aula e fala assim, eu quero aprender uma música, essa música aqui e tal. Aí eu ouço, a música é uma bossa nova, ela tem 30 acordes. Eu falo assim, não, mas na primeira aula não dá. O aluno vai falar, né? E eu falo, não, dá sim, vamos começar por ela. Mas como assim? Eu nem toco, não tem problema. Vamos pegar por pedaço. Você pega um pedaço, outro pedaço. Daqui a pouco você pegou a música inteira. Então não existe música difícil também. Existe você ter coragem de encarar ela. Entendeu? Ela é difícil? Pode ser. Mas se você não tem essa barreira na sua cabeça, não existe nada difícil. Você simplesmente vai e faz. Sendo fácil ou não. Você não tem essa métrica de ficar igual todo mundo fala.
Ah, isso aqui é difícil, isso aqui é fácil. Que nem o Cauã teve dificuldade de tocar no evento. Porque ele estava começando ainda, não estava preparado, não fez nem aula, não tinha nem feito aula. Aí ele veio fazer aula agora. Você já tinha feito aula de violão? Não. Então aí por isso, ele estava preparado, mas ele sentiu, não, vou estudar, está estudando. Está acontecendo? Os acordes estão saindo? Tá. Mas no começo não sai, é normal, né? Mas se você gostar, quando você menos esperar, você vê o resultado. Tá bom? Então se inscreva no canal e até o próximo vídeo.